Sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e hoje vamos estar falando um pouco sobre os materiais que a gente vai estar utilizando em um laboratório para realizar as nossas aulas práticas, ok? Então vamos lá. Esses materiais que nós vamos classificar são os materiais feitos de vidro, então são as nossas vidrarias. Então peço muito cuidado para que a gente não quebre nada, certo? Nessa aula. Então vamos comigo. Esses equipamentos de vidro eles podem ser feitos de três tipos de vidro, que é o vidro comum, o pirex e o de quartzo fundido, onde o mais utilizado, esse que nós temos aqui no nosso laboratório, é o feito de pirex. Ele tem um custo um pouco elevado, ele é mais usado do que esses outros dois tipos e ele tem um baixo coeficiente de dilatação, dando assim bons resultados nas nossas medições, tá? Então, muito cuidado com esse equipamento, gente. O primeiro deles é o tubo de ensaio. Você já deve ter visto, ele é um material muito simples e bem conhecido. Ele é usado para realizar pequenas reações, análises e coleta de amostras em pequena quantidade. Esse frasquinho aí que vocês estão vendo, ele tem um gargalo um pouco estreito e ele é usado para dissolver substâncias e agitar soluções, tá? E esse gargalo é justamente para evitar que esse líquido ele saia do recipiente, beleza? E aí ele também pode ser usado para fazer aquecimento e titulação de algumas substâncias. O becker, ele lembra muito um copo, aquele que a gente tem na nossa cozinha. É um frasco que é usado para fazer aquecimento de líquidos, realizar algumas reações químicas e preparar soluções. O balão de fundo chato, ele é um frasco que lembra mesmo um balão e ele consegue ficar em pezinho graças ao seu fundo achatado, ok? Então ele pode ser usado para fazer aquecimentos brandos de líquidos e fazer reações químicas com liberação de gás. Já o outro, que é o primo do balão de fundo chato, é o balão de fundo redondo. Ele não consegue ficar em pé porque o seu fundo ele é redondo, sendo assim ele não consegue se apoiar em uma superfície plana, perfeito? E aí esse frasco ele é utilizado para aquecer líquidos e fazer reações químicas com liberação de gás e também usado em montagens de refluxo, tá? O balão volumétrico ele tem uma semelhança com um balão de fundo chato, porém ele tem o seu gargalo mais alongado e veja que na região mediana ele possui uma marcação, justamente indicando o seu volume exato, perfeito? Então ele é usado para preparar e diluir soluções com volumes bem precisos. O balão de destilação ele lembra o balão de fundo redondo, porém tem o seu gargalo alongado e na região mediana ele possui um duto que vai ser utilizado na montagem, por exemplo, de um sistema de destilação simples, por exemplo, ok? Então é o frasco usado para montagem de destilação, tá? O condensador, que é acoplado àquele dutozinho que sai do gargalo lá do balão de destilação, é usado para condensar os vapores que são produzidos nas montagens de destilação, tá? Essas duas pontinhas que vocês estão vendo aí laterais, uma entrada e a outra é saída de água para poder resfriar os vapores, na verdade, e que esses vapores possam ser condensados, perfeito? Aproveita, lembra até um becker, né? Sendo que um becker bem comprido, né? Parece um cilindro. E aí essa proveta é utilizada para medir volumes de líquidos sem grandes precisões. Já as pipetas graduadas porque ao longo do seu corpo ela possui subdivisões indicando volumes intermediários, tá? E aí medem volumes de líquidos com boa precisão e são usadas para escoar líquidos. Se eu pegar um líquido de um becker, por exemplo, e transferir para escoar para um Erlenmeyer, e aí vai, né, para um tubo de ensaio, enfim, depende da sua necessidade. Pipetas volumétricas, parece muito com a pipeta graduada, porém, na sua região assim meio que mediana, ela possui uma dilatação, né, possui uma cavidade maior, um volume maior, né, e ela não tem graduações ao longo de seu corpo, tá? Então ela é usada para medir volumes únicos e fixos de líquidos com grande precisão, em geral, com volume abaixo de 100 ml. A bureta, que lembra uma pipeta graduada, ela tem uma particularidade, gente. Veja só,
lá na sua extremidade inferior, próximo à sua extremidade inferior, ela possui uma torneirinha, exatamente, ela mede volumes de líquidos com ótima precisão, e essa sua torneirinha controla o escoamento, que é muito usado lá na titulação, certo? Funil de decantação ou funil de bromo também possui uma torneira que controla o escoamento. Ela é usada para fazer separação, por exemplo, de líquidos immiscíveis, tá? Utilizando o princípio da decantação, a diferença de densidade entre esses líquidos, onde o líquido que está embaixo ele pode ser escoado com o controle dessa torneirinha. Funil comum, ele é usado para filtrar misturas com o auxílio do papel de filtro ou para transferir líquidos de um recipiente para outro, evitando assim aquele desperdício. O Kitasato, ele parece muito com o Erlenmeyer, porém ele possui no seu gargalo, na região mediana do seu gargalo, possui um dutozinho, tá? Que é usado em filtração a vácuo, que acelera o processo, evitando contaminação do sólido que você está filtrando, e também para acelerar o processo, né? A gente não tem tempo a perder, então vamos adiantar esse processo fazendo o sistema de filtração a vácuo utilizando o Kitasato. Vidro de relógio, gente, ele lembra mesmo um vidro de relógio. Então ele é usado na pesagem e transporte de substâncias e também para cobrir outros recipientes, como por exemplo um becker. Você tem lá, quer proteger o seu sistema, você põe um vidro de relógio em cima. Placas de Petri, recipiente raso de vidro com tampa, usado para secagem de substâncias. No laboratório de biologia, por exemplo, o pessoal utiliza muito para fazer culturas de bactérias, tá? Para estudar a microbiologia. Baqueta ou bastão de vidro é usado para agitar soluções ou transferir líquidos de um recipiente para outro. Então você utiliza esse bastãozinho de vidro para orientar o escoamento de seu líquido, tá? Gente, visto tudo isso, vamos dar uma exercitada. Vamos ver o que a gente conseguiu assimilar com essa nossa aula. Então temos aqui alguns equipamentos, algumas vidrarias, e eu quero que vocês me ajudem a identificar. Primeiro, esse que tem um líquido verde, ele é qual? É qual? O Erlenmeyer, fantástico. Esses outros dois, com tamanhos diferentes, mas se trata da mesma categoria de vidraria. São balões volumétricos, né? Esse lá atrás, compridinho, parecendo mais um becker. Compridinho, é a proveta, fantástico. Esse aí, esse recipiente que está comportando um líquido azul, é o nosso becker. E aí, por último, temos esse balãozinho que é o balão de fundo chato, gente. Chegando no segundo exemplo, atenção, porque temos algumas vidrarias bem parecidas umas com as outras, tá? Então, primeiro exemplo, temos o que? O balão volumétrico. Massa, perfeito. O segundo, acabamos de ver anteriormente, que ele é o becker. Esse que lembra mais um copinho, tá? Aqui embaixo, esses compridos, nós temos... são dois bem parecidos, cuidado, é o que? Nossas pipetas volumétricas, tá, gente? Aquela que tem um volume na região mediana, uma cavidade maior, uma dilataçãozinha. Lá atrás nós temos o Erlenmeyer, não confunda Erlenmeyer com Kitasato. O Kitasato ele possui aquele duto lateral no gargalo para fazer a filtração a vácuo. Aqui embaixo temos o funil de bromo ou funil de decantação, tá? Aqui esse cilindro comprido nós temos a proveta, gente, perfeito. Aqui embaixo, junto das pipetas volumétricas, nós temos as pipetas graduadas, certo? Que ela pode fazer a medição com boa precisão em volumes intermediários também, porque ela é graduada em vários volumes. E lá atrás, bem comprido, diferente daquele, um pouco diferente do que a gente viu no nosso exemplo, nós temos o que? O funil.